Ele diz que a figura mostra uma esfera carregada interligada por um cabo de comprimento L, inextensível, de massa desprezível, que gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular. Ora, o dado do comando que eu quero que a gente mostre aqui é a ideia do nosso gira. Toda vida que você tem a questão e ele está falando que a gente tem movimento circular, o movimento circular só irá existir se tiver uma componente centrípeta. Então a gente vai ter que dar um jeito aqui, de alguma maneira, encontrar uma força que essa força aponte para o centro da nossa trajetória. Boa tarde, Cecília. Tudo bem? Cecília, a gente está começando agora e eu pensei aqui a gente fazer a 8 e a 14 do conteúdo anterior. Se tiver mais alguma, você pode sugerir, mas eu pensei em a gente começar com essas duas aqui, Bizão. Então vamos lá. Tio Augusto, questão que tu está pensando em começar seria com essa 8. Ele diz para mim que a figura mostra uma pequena esfera carregada, interligada por um cabo de comprimento L, inextensível e massa desprezível, que gira. Ora, meninas, o que é que eu estava falando aqui? Na hora que a minha questão fala em gira, obrigatoriamente tem que ter força centrípeta. Então a gente vai dar um jeitinho aqui de arranjar alguém que aponte para o centro da trajetória. Esse alguém que vai apontar para o centro da trajetória vai ser a nossa força centrípeta. Como é que eu sei que tem força centrípeta, tio? Porque tem o gira. Se tem movimento circular, tem a centrípeta. Porém, a gente tem um detalhezinho aí. Essa força centrípeta, ela é uma componente resultante. Ela não é mais uma força que a gente coloca do jeito que eu vou colocar a tração, do jeito que eu coloco o peso. Ela é a resultante de alguém. Porque não existe a centrípeta limpa e seca. Então, a centrípeta sempre vai ser a ideia de uma força resultante. Então, o Augusto vai lembrar que essa centrípeta ela vai ser a decomposição de alguém, ela vai ser a projeção de alguma componente. No caso, eu acho que você já sacou. A centrípeta vai ser a projeção da força tangencial, né? Desculpa, da força de tração. Augusto está gaguejando? Pois é, hoje eu gaguejei. Então, olha só, a gente vai botar aqui, meninada, a nossa força de tração, um pedaço da força de tração é que vai ser a nossa força centrípeta. Então, tio, nós vamos ter que decompor a tração? Vamos sim. Fora isso, a centrípeta vai ser uma resultante. Eu vou colocar aqui o nosso peso. Augusto, tem mais coisa? É para ter, porque eu tenho um campo elétrico. Quando eu tenho um campo elétrico, o que é que você vai lembrar para o tio Augusto? Se a nossa carga for positiva, a força elétrica vai ser colocada para o mesmo lado do campo. Se a nossa carga for negativa, o campo elétrico vai estar para um lado e a gente vai botar força para o lado externo. Então vamos lá. O movimento da esfera ocorre em uma região submetida a um campo elétrico, conforme indicado na figura. Aí eu tenho massa da esfera 50 gramas, por isso que o tio colocou peso, carga negativa. Opa! Se a carga é negativa, a força elétrica, Bezão, ela vai ser colocada em sentido contrário ao lado que a gente colocou o nosso campo. Então, Augusto, se ela tem uma massa de 50 gramas, essa massa vai gerar um peso, isso. Como ela é negativa, eu vou ter um campo elétrico colocado em sentido, uma força elétrica colocada em sentido contrário ao campo. Então, aqui o tio Augusto está botando o peso e eu estou botando, Bezão, a força provocada pelo campo elétrico. Bom, aí é nosso sistema. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Traçar um sisteminha de eixos. O eixo Y. E aqui, pela horizontal,
apontando para o centro da nossa trajetória, o eixo X. Aí a gente vai decompor o restinho da tração. Ó. E aí, tio Augusto, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma componente da tração no eixo Y, que vai ser responsável por equilibrar o peso e a força elétrica. E eu vou ter uma componente da tração no eixo X, que vai funcionar como centrípeta. Aí, relação de alternos internos. Se esse ângulo é θ, esse aqui também é θ. E aí, meninada linda, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou te falar que no equilíbrio, quem está para cima, TY, vai ser quem está para baixo. Peso mais força elétrica. O meu TX ficou apontando para o centro da minha trajetória. Então, meu TX vai funcionar como força centrípeta. Aí, qual seria a maneira mais prática da gente trabalhar em função de comparar equações? Eu posso montar um sistema, mas eu posso pensar na ideia de dividir. Então, eu acho mais prático se a gente pensar em dividir. Como assim, Augusto? Eu vou dividir, Bezão, o TX pelo TY. Por que, Augusto? Porque quando eu faço isso, eu vou eliminar a tração que me é desconhecida. Aí o meu TX está funcionando como força centrípeta. E o meu TY, peso mais força elétrica. Dá para a gente fazer desse lado aqui. Você vai lembrar para o tio Augusto daquela mnemônicazinha de colado, cosseno, separado, seno. Quem está juntinho, quem está coladinho do teto aqui, é o nosso TY. Então ele vai ser o cosseno. Quem ficou lá do outro lado separado, vai ser o seno. Deixa eu só permitir a entrada aqui. Boa tarde, minha amiga Gisele. Tudo bem? Gisele, começamos há pouquinho, estamos aqui na primeira questão, tá? Tá, boa tarde, professor. Boa tarde, Pezão. Então, olha só, quando a gente colocou as forças, a gente tem a tração, o corpo, a gente tem o peso. Como a nossa partícula ela é negativa, então a partícula sendo negativa, a força elétrica é contrária do campo. Como o campo está para cima, a gente botou força elétrica para baixo. Como a gente tem a partícula girando, eu tenho que ter uma força centrípeta. E a centrípeta ela não é mais uma força que eu coloco, ela é uma resultante. Então a gente pegou a nossa tração, decompôs a tração no TY e no TX. O TY vai equilibrar o peso mais a força elétrica e o nosso TX funciona como força centrípeta. Então vamos lá, TX é o T que ficou separado do θ. Meu TY é o T cosseno θ. Aí eu quero força centrípeta. Força centrípeta, M ômega 2 vezes R. Lembra que a força centrípeta ela pode ser mv ao quadrado sobre 2 ou m ômega 2r. Eu acho que tem uma perguntinha aqui, deixa eu chegar. Aqui tá tudo ok, beleza, vamos lá. Então, meninada linda, e quem vai ser o meu P? Vai ser o mg, que é o peso, mais a força elétrica, modo de Q vezes E. Augusto, por que é que tu optou por dividir? Por uma razão simples, galerinha. O tio Augusto não tinha atração. Então, na hora que eu dividi, a atração vai embora. Na hora que a atração vai embora, eu já consigo achar a relação de seno e cosseno, ou consigo achar a ideia da relação da tangente, por exemplo, né? Se eu for substituir.
Agora eu estou vendo nessa questão aí que tem mais um detalhe. Me falta o R. Então, vou mudar um pouquinho esse slide e volto já. Na hora que eu estou tendo aqui o fio, esse fio tem comprimento L. Perceba que o meu fio tem comprimento L. Esse pedacinho aqui é o raio. E o raio está o cateto oposto, ó, galera. Seno de θ vai ser o cateto oposto pela nossa hipotenusa. Seno de θ vai ser, tio, cadê o cateto oposto? É o raio. Cadê a hipotenusa? É o L. Então, o raio vai ser dado por L, seno de θ. Tudo bem? Vamos voltar então para a nossa solução? Aí eu vou te falar aqui. Seno de θ sobre cosseno de θ vai ser M ômega 2. Cadê o nosso R? É o L, seno de θ, por mg, mais módulo de Q vezes E. Aí o nosso seno de θ vai embora. E agora, a gente está quase terminando, ó. Quem é que vai ser o cosseno de θ? 1 sobre cosseno é isso aqui. Então, o cosseno vai ser o inverso, ó. Eu vou te falar que o cosseno θ vai ser mg mais módulo de Q vezes E, dividido por M ômega 2 L. E agora a gente vai substituir, Besanlino. Eu achei interessante a gente começar com essa questão aqui, por conta da ideia da força centrípeta, e é bem interessante, de repente pode vir uma questão na UES envolvendo isso. A UES não costuma botar muito questões envolvendo figuras, mas é interessante que a gente veja. Então vamos lá, massa não pode deixar em grama, tá? Tio, como é que eu faço para transformar de grama para quilo? Basta multiplicar por 10 a menos 3. Então, vezes a gravidade, que é 10, mais o módulo da carga, que é 10, vezes o nosso campo elétrico. Cadê o campo elétrico? 0,07 sobre a massa, 50 vezes 10 a menos 3. Nossa velocidade angular aqui, olha aqui a unidade que ele está dando, cuidado com a casca de banana, ele está dando essa unidade aqui, meninada, em RPM, rotações por minuto. Então, o que ele me deu aí foi a frequência. Então, vamos voltar para cá. Quando ele diz que o ômega é 120 rotações por minuto, ele está dizendo que a gente tem 120 rotações no intervalo de tempo de 1 minuto, que são 60 segundos. Isso é frequência. Então, vale a gente lembrar que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, eu vou ter 2π que multiplica o número de oscilações no intervalo de tempo. Então, eu vou ter 2π, aí número de oscilações 120 por 60, eu vou te falar que a velocidade angular vai ser 2π vezes 2, minha velocidade angular vai ser 4π radianos por segundo. Então, aqui, eu precisaria ter uma noção
de unidades, né? Uma noção de análise dimensional. Porque, embora ele tenha chamado de velocidade angular, ele me deu a frequência angular. Então, ele me deu a frequência. Eu teria que transformar isso em ômega para poder resolver nossa questão. Então, eu vou ter 4π ao quadrado vezes o nosso L que está em centímetros. Não rola deixar em centímetros. Centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Então, tio, se eu estou em grama, eu tenho x gramas, isso vai ser x vezes 10 a menos 3 quilogramas. Se eu tenho y centímetros, isso vai ser y vezes 10 a menos 2 metros. Bom, fazendo as devidas simplificações aqui, eu vou agilizar para a gente ganhar tempo, isso dá 1/2. Então, qual é o ângulo cujo cosseno besão dá 1/2? 60 graus. Muito bem, meninada linda. Me questiona alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para ter uma noção da ideia da questão, nomenclatura? Vai me dando aí um feedback. Tudo certinho? Posso passar adiante? Pode. Valeu, Gisele. Aí eu vou te pedir para a gente fazer mais uma desse assunto da aula passada, que foi a 14, e a gente vai fechar a eletrostática com potencial. E na sequência a gente vai para a parte final de circuitos e eletromagnetismo para fechar essa primeira parte aqui de conteúdos. Muito bem, meninada linda, eu vou te pedir para a gente vir para essa 14, que ela é simplesinha pra caramba de novo. Teorema das três forças. Toda vida que você tiver uma partícula em equilíbrio pela ação de apenas três forças, se ela tiver paradinha, lá na outra tinha três forças, mas eu estava em movimento circular. Aqui eu estou tendo que a minha figura está em equilíbrio, ela está parada. Quando ela está parada nessa posição, ela vai ter três forças. E as três forças necessariamente vão ter que me dar um triângulo equilátero. Então, saca, quem vai puxar essa partícula para baixo vai ser a nossa força-peso. Aí eu vou estar com o fio esticado. No fio esticado, meninada linda, minha tração. E olha que a esfera pequenininha está querendo ir para o lado da grande. Então aqui é força elétrica de atração. A distância entre as cargas, 10 centímetros. Aí Augusto falou na história de um teorema das três forças, né? Olha só. Quem é que está vertical na história? Quem está vertical na história, meninada linda, é o peso. Quem é que está na horizontal? Quem está na horizontal é a nossa força elétrica. Vou chamar aqui de Fe. E quem fecha o meu polígono vai ser a tração. Se esse ângulo aqui é 30 graus, onde é que está meu triângulo aqui, ó? Se esse ângulo é 30 graus, B, aqui também é 30. E aí, a gente vai começar a trabalhar buscando fugir da tração. Por que, Augusto? Eu tenho seno, eu tenho cosseno, eu tenho a tangente, mas eu não tenho nenhuma fórmula pronta para tração. Então, melhor solução aqui. Eu vou falar para você que tangente de 30 graus vai ser o meu cateto oposto pelo meu cateto adjacente.
Tangente de 30 graus, tio Augusto. Raiz de 3 sobre 3. Quem é o meu cateto oposto? Ora, tio Augusto, meu cateto oposto é a força elétrica. E meu cateto adjacente está sendo o peso. E aí, bebezada, acabou. Força elétrica vai ser raiz de 3 vezes 3 vezes o peso. K. Aí, tio Augusto, ele me deu K, não foi? Foi K. 9 vezes 10 a nona. Valor das cargas, Bezão. Vamos ler aqui no texto. A figura mostra um pendequilíbrio com outra pequena esfera B. Supondo que a esfera B tem módulo dobro da carga de A, 2Q vezes Q, já que é o dobro da carga, dividido pela distância, 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, não pode deixar isso aqui em centímetros, vai ser raiz de 3 sobre 3, vezes a massa da nossa esfera, 180 vezes 10, 180 raiz de 3, vezes 10 a menos 3 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Beleza? Até aí, galerinha? Então, agora é só a gente dar uma arrumadinha aqui nos dados. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Com 3 vai embora. Isso aqui já desapareceu. Aí eu vou te falar que eu vou estar com 9. Vou deixar para a gente ver o que é que a gente consegue cortar. 9 vezes 10 a nona, vezes 2Q ao quadrado, sobre 10 a menos 2, ó, que vai ficar 100 vezes 10 a menos 4, que dá 10 a menos 2. Isso vai me dar 180 vezes 10 a menos 3, vezes 10. Ó, o tio Augusto pensou no seguinte: 9 vezes 2 dá 18. Com 18 vai embora. Aí esse zero eu trago para cá e esse outro zero para cá também. E aí eu vou te falar aqui. 10 a 11, que é o quadrado, ó, tá menos 2, vai para cima, vai dar 10 a mais 2. Isso aqui vai ficar igual a quem? 10 a menos 1. Que ao quadrado é 10 a menos 12. Quem é o quê? 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Quem é o nosso quê, Bezão lindo? 1 microcoulomb. O que é que a gente marca? Letra A. E aí, meninadas? Mais um pinguinho da tua atenção, me diz aí, tá de boa? Deu para sacar o que o tio tá explicando? Tudo certo, professor. Muito bom. Tem mais alguma da aula passada que vocês querem que a gente comente ou o tio Augusto pode começar a ideia de potencial? Por mim, pode começar. Por mim também. Show. Então vamos lá, galera. A gente vai então para potencial elétrico, tá? Bom, questão de número 1, ele diz que a eletricidade é considerado essencial o estudo do movimento de cargas elétricas sob efeitos de campos elétricos. Considerando uma carga pontual positiva abandonada em repouso no ponto do espaço onde existe um campo elétrico uniforme, podemos dizer que seu comportamento é descrito como, olha só, você vai lembrar, tio Augusto, que potencial elétrico, que a gente vai chamar de V,
Esse potencial ele é definido como a energia necessária para transportar uma carga sobre a ação de um campo elétrico. Então, o potencial elétrico é a energia potencial envolvida no transporte de uma carga elétrica. Augusto, eu tenho um campo elétrico. Tá, se a gente tem um campo elétrico, você sabe que esse campo elétrico ele sempre vai ser definido como tendo origem na carga positiva e destino na carga negativa. Eu vou colocar aqui duas cargas geradoras. Vou falar que a gente vai ter uma carga mais Q e eu vou ter uma carga menos Q. E a gente define o potencial elétrico gerado entre essas cargas, vai criar aqui o nosso campo. Aí ele fala para mim, meninada, que a gente vai pegar essa carga, né, e vai colocar essa carga positiva aqui dentro. Tio, positivo tem repulsão com positivo. E positivo tem atração ou negativo. Então, a força elétrica vai surgir para esse lado. Essa carga, ela vai ter uma força de repulsão pela positiva e uma força de atração pela negativa, meninada. Então, Augusto, o que é que vai acontecer com essa carga aí? Essa carga, ela vai aumentando cada vez mais a velocidade dela. Confere até aí. E aí, Augusto, o que é que vai acontecer com essa carga? Ora, se ela vai aumentando a velocidade dela, ela vai estar aumentando o quê, Bezão? A carga elétrica, ela vai estar aumentando a energia. Augusto, então o que é que ele vai responder aqui para mim? Né? A carga, ela vai aumentar a energia cinética, tá? Mas eu estou falando aqui em termos de energia potencial. Ela vai aumentando a energia cinética, só que toda carga, Bezão, toda e qualquer carga, ela tende a se mover para o lado de menor potencial. Então, a carga, ela sempre vai tentar ficar na situação de mais estabilidade, indo para o ponto de menor energia possível. Então, vamos ver, tem a carga elétrica, experimentação de uma força elétrica na mesma direção e sentido do campo elétrico. A carga, experimentação de uma força elétrica na mesma direção e sentido do campo. Experimenta, né, galera? É o item A. A carga irá se mover na região de maior potencial elétrico para o de menor. Peraí, mas aqui está correto. Deixa eu ver aqui o que é que ele está pedindo, que agora essa questão aqui me deu um. Ah, olha só, gente. Presta atenção, tio analfabeto. Mania de não prestar atenção. Galera, eu quero a exceção. Então, a carga apresenta um campo elétrico, uma força elétrica na mesma direção do campo? Aparece. A carga vai sair do potencial positivo para o potencial negativo? Vai, saca. Aqui o meu potencial é positivo, o potencial é escalar. Então, não tem módulo de carga aqui. E aqui o meu potencial é negativo. Então, a carga irá se mover para o lado de menor potencial? Vai. O trabalho efetuado pela força elétrica sobre a carga durante seu deslocamento faz aumentar sua energia cinética? Faz, porque ela está botando uma força aí que vai acelerar. Então, a energia cinética vai aumentar cada vez mais que ela vai ganhar velocidade. Enquanto a carga se movimenta, a sua energia potencial elétrica aumenta? Não. Esse é o item errado, meninada. As cargas tendem a ganhar estabilidade
se deslocando para os pontos em que fica com menor energia potencial. Por isso que a carga positiva, ela se move para o lado do potencial negativo e a negativa para o lado do potencial positivo, para ganhar estabilidade. E aí o movimento da carga obedece à segunda lei de Newton? Obedece, né? Ela vai estar com o movimento acelerado. Então, a única que não está correta nessa primeira, Bezão lindo, é a nossa letra D. E olha só, eu fui ler rapidamente aqui o comportamento da carga e ia pulando a palavra exceto, pela distribuição que eu fiz aqui na escrita. Então, eu quero o errado, não é comum, né? Mas a UES faz isso. Então, quando você pega a UES, ela pode perguntar para você, sim, uma questão do que está errado. Meninada, e aí, tá de boa, entendido? Vou para mais uma, tá? Vou pedir para você me ajudar para a gente pensar nessa aqui. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso chat, se vocês me escreveram alguma coisa. Tudo em paz? Ok, vamos lá. Duas partículas, uma negativa e outra positiva, né, de mesmo módulo, elas são colocadas fixas a uma distância de 1 metro uma da outra. As localizações de A e B são 40 e 60 centímetros. Da origem onde se encontra a carga Q1. Qual é o valor da diferença de potencial em volts entre os pontos A e B? Olha só, o que é que vai acontecer? O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Então, cada uma das cargas, ela vai estar gerando para a gente o seu próprio potencial. E aí a gente vai falar para você que esse potencial, já que ele é energia envolvida no transporte de uma carga elétrica, a energia é igual ao trabalho, que é força vezes... Oi, Bezão. A Cecília tá falando que ela tá com uma pergunta meio grande, tá perguntando se pode mandar um áudio Claro, para alguém da turma e aí a gente bota para o professor escutar para tirar a dúvida dela. claro. E se ela quiser me... Ah, Cecília, vi agora a sua pergunta, eu estava sem ela. Cecília, se você quiser me mandar direto para o smartphone, pode mandar direto pelo Zap. Você tem meu telefone, né? Pode mandar para alguém aí ou mandar direto para mim, bebê. Fica a seu critério. Mande aí. Desculpa, Cecília, que eu não estou acompanhando o chat aqui. Eu estou com uma tela só hoje, galerinha. Aí eu não estava acompanhando. Desculpa, Cecília. Cecília com a pergunta, deixando Cecília no vácuo. Que maldade. Manda aí, bebê. Olha aí. Pronto, Cecilinha. Estou aqui. Pode mandar a sua pergunta, Bezão. O de smartphone é postos aqui para ser todo ouvidos. Chegou, meninada. Deixa eu te ouvir aqui. A carga na questão 1 só aumentou a velocidade. A energia cinética também, no caso, né? Por causa que ela era positiva, se fosse negativa não iria aumentar. Boa pergunta interessante aqui da Cecília, meninos, em relação à velocidade na questão 1. Vamos lá. O que é que acontece aí? Independente de onde a gente colocar a carga, ou se ela for positiva ou negativa, ela vai tentar se deslocar aumentando a velocidade dela. Por quê, Augusto? Olha só, Cecília, se eu boto uma carga negativa aqui, ela ia ter repulsão da negativa e a atração pela positiva. Aí ela viria para esse lado aqui.
Aí a ideia é que a energia mecânica que eu vou ter vai ser energia cinética mais energia potencial. Essa energia mecânica aqui, se a gente pensar no sistema conservativo, e o trabalho da força elétrica é um trabalho conservativo, então essa energia mecânica ela vai ser constante. Então o que é que acontece com qualquer uma das cargas que a gente coloque? Ela vai tentar ganhar estabilidade diminuindo a energia potencial. Como é que ela diminui a energia potencial? Ela diminui a energia potencial aumentando a cinética. Então, qualquer uma das cargas, se ela for, só vai mudar o lado com que ela vai andar. Se a gente coloca uma carga negativa, ela vai querer ganhar estabilidade do lado da carga positiva. Em tese, se neutraliza, né, ela está com excesso de elétrons. Ela vai para perto da carga positiva, se houver o contato, ela vai ganhar estabilidade. A mesma coisa acontece com a carga seguinte. Então, ela sempre tende, qualquer uma das cargas, ela sempre tende a aumentar a cinética em busca de querer ter contato com a carga oposta para ganhar estabilidade. E aí, como o sistema da carga elétrica, o trabalho da carga elétrica é um trabalho conservativo, a energia mecânica fica constante, na hora que a cinética aumenta por conta da força elétrica, automaticamente a potencial diminui. Certinho? Deu para entender, Bezão? Então, tio, sempre assim para qualquer uma das cargas, sempre assim para qualquer uma das cargas, Cecília. Valeu, Bezão lindo. Então, qualquer uma das cargas vai acontecer isso, tá? Meninada, se alguém tiver aí sem áudio e quiser mandar alguma pergunta pelo zap, tá? Manda a brasa que eu tô aqui. No chat é o mais complicado para eu conseguir atender vocês hoje, que eu tô só com o monitor, mas a gente dá um jeito de qualquer jeito se for necessário. E se eu ligar aqui o smartphone, fica aquele confronto de microfonia. Muito bem, meninada linda. Vamos lá, mais um então. Aí, Augusto, o que é que vai acontecer aqui? Meninada, o potencial, ele é escalar. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente tiver a nossa carga 1, a carga 1, ela vai gerar um potencial no ponto A e ela vai gerar um potencial no ponto B. Ou a gente pode fazer o inverso. Eu vou dizer para você que o potencial no ponto A vai ser o potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Ou a carga 1 vai ter um potencial em A e um potencial em B, a carga 2 vai ser um potencial A e um potencial B. Como ele me deu as distâncias, eu vou trabalhar aqui pensando em termos do ponto A e B. Augusto, e no ponto B vai ser a mesma coisa? Vai, Bezão. Em B, como eu tenho duas cargas, eu vou ter o potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Se eu tivesse 3 cargas, eu ia ter a soma de 3 potenciais. 4 cargas, 4 potenciais sendo somados, e assim sucessivamente. Aí, Augusto, se o potencial elétrico ele é definido como energia potencial sobre a carga, e energia é tudo aquilo que pode ser transformado em trabalho. Então, eu posso chegar e dizer que a energia potencial vai ser o trabalho. É força vezes deslocamento sobre a carga. Aí eu vou estar, meninada, K, diferença aqui eu não vou usar o módulo, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado, vezes D sobre Q. Aí saca, um Q vai embora e um D também vai embora. Então, tio Augusto, eu posso falar que o potencial elétrico no ponto A, ele vai ser dado por K, Q, sobre a distância
né, Q1 sobre a distância até a carga 1. Então, o potencial, ele pode ser dado, tio Augusto, como sendo a energia sobre a carga ou Kq sobre D. Tá? Eu ainda posso dizer que o potencial é o campo elétrico vezes a distância. Então, eu vou ter as três relações para potencial. Tudo bem, meninada linda? Augusto? Então, vamos lá. Mais quem? K, Q2 sobre a distância 2. A mesma coisa vai ser aqui, cara. Potencial de B, KQ1 sobre a distância 1, mais KQ2 sobre a distância 2. Aí, Augusto, a mesma coisa, né? Aqui é a distância da carga 1 ao ponto A. E aqui é a distância da carga 1 ao ponto B. Então, parecido, mas não é a mesma coisa. Bom, tio Augusto, então o potencial vai ser... Eu vou botar o K em evidência, tá? 9 vezes 10 a nona. Aí, meninada, carga 1. Menos 8 vezes 10 a menos 6. Tio, tu vai botar o menos 6? Não, menos 9. Vou colocar o menos, meninada, porque potencial é escalar. Potencial, ele tem o sinal, ele mantém o sinal. E aí ele fala que a primeira distância está 40 centímetros, 0,4. Mais minha outra carga. Cadê minha outra carga? 8 vezes 10 a nona. Cadê? A menos 9, né? Perdão. Cadê minha distância? Ele fala que é 0,6. Eu vou agilizar aqui para a gente ganhar tempo, tá, galera? Resolvendo aqui, eu vou achar que vai dar 60 volts. Aí o potencial gerado em B cai em evidência. 9 vezes 10 a nona. Primeira carga. Menos 8 vezes 10 a menos 9. Aí, agora só inverter, ó. Fica 0,6. E 8 vezes 10 a menos 9 sobre 0,4. Quando eu fizer isso, esse potencial dá 60 volts. Aí eu quero saber qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Eu quero a DDP entre A e B. Então, é potencial final menos potencial inicial. A diferença de potencial entre A e B vai ficar 60 menos 60. Quem é a DDP entre A e B, Bezão? 120 volts. E aí, 120 volts, a gente vai estar marcando a letra E. Então, na hora que você tiver potencial, saca aqui que ele pediu claramente para você fazer o VB menos VA. Na hora que você tiver potencial, potencial entra os sinais das cargas. Potencial, ela é escalar. Então, na hora que tiver o potencial, a gente vai fazer os cálculos envolvendo os sinais das cargas, enquanto o campo elétrico vai ser vetorial. Então, o campo elétrico a gente faz o desenho e faz a resolução baseada no desenho. O potencial elétrico a gente substitui os valores numéricos e faz a conta direto pelos valores numéricos, sem importar para a gente direção e sentido.
Até aí, meninada linda, tá de boa, tá tranquilo? Podemos ir à frente? Creio que sim. Vou te pedir para a gente pensar aqui nessa terceira. Nessa terceira, a gente está falando aqui de esferas metálicas. João Augusto, quando eu tiver potencial elétrico envolvendo esferas, o que é que eu vou me lembrar? Deixa eu pegar aqui uma imagem, Bezão. Eletricidade, eu quero uma carga qualquer aqui. Não. Na hora que eu tiver a ideia de potencial elétrico, o potencial ele não necessariamente precisa estar com a carga lá, porque o potencial seria para onde essa carga iria, qual seria o trabalho que eu gastaria para mover aquela carga. E aí, qual é a grande diferença, tio Augusto, quando você tiver essa ideia do potencial elétrico e do campo? O campo é a região aonde pode existir a força. Só pode existir a força se tiver carga. Já o potencial é a energia envolvida naquele transporte. Então, não precisa que a carga esteja lá. Se eu colocasse uma carga dentro da minha esfera, ela seria movida para onde, Augusto? Ela seria movida para a superfície externa. Então, na hora que eu tiver o potencial na superfície, o potencial de um ponto próximo e o potencial de um ponto interno, eles vão ser iguais, Bezão lindo. Eu vou te dizer que o potencial interno, ele é igual da superfície, ele é igual ao próximo, e ele vai ser dado por quem? Constante eletrostática, carga sobre o raio. Augusto, e se eu tiver o potencial de um ponto externo? Q sobre D. Então, o campo elétrico interno é zero, mas o potencial não. Então, tio Augusto, o campo elétrico no interior de um condutor, zero. O potencial no interior de um condutor, diferente de zero, porque o potencial seria relacionado à carga elétrica para eu transportar. Bom, aí ele fala que eu tenho duas esferas, né? Com raios distintos, raio 1 maior do que o raio 2, elas estão isoladas no vácuo. Considere ainda que elas foram eletrizadas com cargas elétricas positivas iguais. Cargas positivas iguais. Num dado momento, elas são postas em contato e logo em seguida são afastadas. Pode-se afirmar, então, que a relação entre as cargas Q1 e os potenciais que eu vou ter serão: na hora que eu pego as duas esferas e coloco em contato, essas esferas elas vão migrar entre si, elas vão ter transferência de carga entre si, uma vai ganhar e a outra vai perder, até que elas fiquem com o mesmo potencial elétrico, Bezão. Então, tio Augusto, se eu pego ou positiva ou negativa e ponho elas em contato, elas vão ter uma transferência de elétrons, ou de um lado ou de outro, até que no final elas obrigatoriamente fiquem com o mesmo potencial. Então, o potencial da minha esfera A é igual ao potencial da minha esfera B. Isso é o conceito do equilíbrio. Se uma tivesse potencial diferente da outra, elas iam transferir carga até atingir o equilíbrio. Então, sempre no final vou ter que estar o mesmo equilíbrio. Bom, mas se eu vou te falar aqui, potencial é K, carga final de A sobre o raio de A, K, carga final de B sobre o raio final de B, eu vou cortar aqui o K, e aí o que é que eu percebo aqui, meninada linda? A carga, ela é proporcional ao raio. Ora, tio Augusto, se o raio 1 é maior do que o raio 2, então a carga final de 1
tem que ser maior do que a carga final de 2. Aquela que tiver maior raio vai acumular mais carga. Potenciais iguais, cargas diferentes. Letra D. Meninada linda, perguntas? Deixa eu chegar aqui no chat, tá tudo ok? Vou adiante. Estão caladinhas. Vocês estão entendendo o que o tio está explicando? Tá de boa mesmo? Oi. Ainda bem, dá sinal de vida, senão eu fico me sentindo solitário. Vamos lá, galera. Vou te pedir para a gente fazer uma simplesinha de gráfico. Cara, aquela mesma história que a gente viu agora há pouquinho, ó. Tio Augusto, quando eu tiver a ideia, eu vou botar aqui uma carga positiva. Como é que eu sei que ela é positiva, tio Augusto? Porque se a minha esfera fosse negativa, o gráfico seria um gráfico no quadrante inverso, tá, bebê? Então, tio Augusto, quer dizer que se eu... Menino, que briga feia aqui, peraí, deixa eu dar um jeito aqui. Eu acho que agora eu consigo. Vamos separar as coisas, pronto. Isso aqui é o potencial de uma esfera negativa, de azulzinho, de vermelho eu tenho o potencial de uma esfera positiva. Tá. Aí o que é que a nossa questão diz aqui, Bezão? O gráfico representa o potencial criado por um condutor esférico de raio R carregado positivamente em função da distância. A esfera condutora está em equilíbrio, a carga uniformemente distribuída, e considerando a condição apresentada no gráfico, o potencial elétrico em... Vamos lá. O potencial interno na superfície e próximo vai ser igual. E o potencial, à medida que eu vou saindo, esse potencial ele vai decaindo. Então, qual é a lógica aqui? Se D é menor ou igual a R, o potencial é constante. Se D é maior que R, o potencial diminui inversamente proporcional à distância. Letra E. Ei, Augusto, ele é dependente da distância? Não, repara que se ele for menor até a superfície, até o próximo, ela é igual. O gráfico, ele, apesar de ser parabólico, a fórmula de potencial não tem ao quadrado. Ah, para Augusto, mas e por que que o gráfico é ao quadrado? Lembra que o potencial elétrico pode ser o campo elétrico vezes a distância? Então, eu vou ter K módulo de Q sobre D ao quadrado vezes a distância. Aí, o meu campo elétrico é que tem um gráfico que é uma hipérbole equilátera. Daí o potencial também tem esse gráfico na forma de hipérbole, porque ele vem a partir da força elétrica, já que o potencial ele é o trabalho para mover uma carga elétrica diante de um campo, ou vem a partir da ideia desse campo elétrico, ok? Então, letra E. Parecida com essa, Bezão lindo, eu vou te pedir para a gente pensar aqui nessa questão de número 5. O campo elétrico é gerado por uma partícula pontiforme de carga 5 microcoulomb e o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova de 2 vezes 10 a menos 8 dos pontos X e Y, que estão a 0,20 e 1,50 de Q, respectivamente, é dado por... Meninada, o trabalho, eu gosto de chamar trabalho de tal, o trabalho de uma carga elétrica, ela é a carga vezes a diferença de potencial. Peraí, Augusto, como assim? Ó, potencial elétrico é a energia envolvida no transporte de uma carga elétrica.
Mas toda a energia potencial, isso que eu botei aqui, é P, tá? Energia potencial de uma carga. Mas a energia potencial é o próprio trabalho. Então, trabalho quer ver. Mas se eu tiver num potencial único, eu não estou deslocando a carga. Só faz sentido eu ter trabalho se eu mover a carga de um ponto a outro. Então, só vai haver realização de trabalho se eu tiver esse deslocamento da minha carga, meninada. Por isso que a gente vai falar que o trabalho da carga elétrica vai ser a carga vezes a nossa DDP. Então, nosso trabalho vai ser a carga de prova e vai multiplicar quem? Potencial de X menos potencial de Y. Tudo bem? A nossa diferença de potencial, já que ele está querendo levar de um ponto até outro. E aí eu vou falar para você que o nosso trabalho vai ser... O K é constante, tá? Eu vou botar aqui o K em evidência. O potencial é dado em função do Qzão. Eu vou botar o Qzão também em evidência. Peraí, você vai ficar ruim de eu entender. Então, peraí. KQ sobre a distância de x menos KQ sobre a distância de y. O K e o Q são iguais. Aí eu vou botar em evidência. Então, eu vou te falar que eu tenho KQ 1 sobre distância de x menos 1 sobre distância de y. Eu vou ter 2 vezes 10 a menos 8, vezes 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, que multiplica 1 sobre 0,2 menos 1 menos 1,5. Eu estou querendo saber qual é o potencial que essa carga vai gerar no ponto X e qual é o potencial que essa carga vai gerar no ponto Y. O potencial elétrico, ele independe do caminho. Então, o potencial ele não é vetorial. Tio Augusto, eu posso levar em consideração esse caminho aqui. Eu posso levar em consideração esse outro caminho. Eu posso imaginar qualquer outro caminho. E a resposta vai ser a mesma? Vai. Potencial ele é escalar. Cuidado que quando ele dá esse desenho aqui, a gente já vai no automático querer usar Pitágoras para achar a distância entre os pontos X e Y. Não. É a distância entre a carga ao ponto X e a carga ao ponto Y. O trabalho, ele é uma grandeza escalar, e essa grandeza escalar, ela não depende da trajetória, tá, Bezão? Então, vamos lá. O que é que eu vou ter aqui? 2 vezes 5 dá 10. Aí, 10 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 5. Confere, meninada. Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 a menos 4, vezes, resolvendo isso aqui, a gente vai achar 13 sobre 3. E aí eu vou te falar que esse trabalho vai ficar 3,9 vezes 10 a menos 3 joules, 3,9 vezes 10 a menos 3, letra E. Então, grava isso. O trabalho da força elétrica, ele não depende da trajetória. Então, não há necessidade de eu calcular as distâncias entre os pontos X e Y. A gente, quando olha essa configuração de 90 graus, já quer calcular essa distância aqui. E essa distância aqui não serve de nada
Porque o trabalho elétrico, tá? Não depende da trajetória. Então, tio, o trabalho elétrico não depende da trajetória, não, por isso que essa distância não interessa para a gente. Tudo bem, meninada linda? Vamos lá, mais uma. Uma esfera metálica, ela de massa M, carga elétrica Q, descansa sobre um piso horizontal isolante, uma região onde há um campo elétrico uniforme horizontal de intensidade E. Ah, beleza, eu tenho aqui as duas cargas, ok. Aí, de antemão, o trabalho ele vai depender da nossa diferença de potencial. Se as duas cargas elas estão na mesma altura aqui, o que é que acontece? A força elétrica aqui ela vai estar de mesmo módulo. Então, vamos terminar aqui o restinho da questão. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica, bora. A minha carga, ela só baixou de uma altura. Acontece que a distância da carga positiva a esse ponto e da negativa a esse ponto manteve-se constante. Então, se eu disser para você que a minha carga, ela quando estava aqui embaixo, ela estava submetida a um potencial 1, quando ela chegou aqui, ela está com o mesmo potencial. Então, pessoal, trabalho da força elétrica, Q vezes U. Trabalho da força elétrica, Q vezes 0. Não houve realização de trabalho da força elétrica. Augusto, mas e aí o trabalho da força gravitacional? Aí sim, esse trabalho da força gravitacional é o mgh, que é igual ao trabalho do peso. Tá? E aí, agora esse trabalho foi positivo ou foi negativo? Galerinha, a gente elevou o nosso corpo. Então, eu vou admitir a gravidade negativa. Quem vai ser o trabalho da minha força gravitacional? Menos mgh. Cadê minha resposta? Letra B. Gravitacional teve trabalho negativo porque o meu corpo subiu. Na hora que eu estou tendo o meu corpo no trabalho da força elétrica, a força elétrica não houve mudança do ponto. Se não houve mudança do ponto, eu não tive variação de potencial elétrico. Sem variação de potencial elétrico, não há trabalho elétrico. Porém, trabalho gravitacional, sim, porque a nossa altura mudou. Muito bem, bebezada linda. Mais uma pro tio, questão 7. Vamos pensar aqui um pouquinho. Questão 7, ele está dizendo para mim o seguinte: considere as seguintes afirmações. No interior de uma esfera metálica condutora em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo. Cara, tá correto. Ó. Vamos pensar aqui em condutores. Deixa eu achar uma figurinha que eu quero. Tá aqui, campo elétrico. Botei, mas não botei. Aí não vale. Eu pensei que eu tinha botado uma figurinha aqui para nós. Eu vou botar essa de cá que vale aqui para a gente normal. Então, campo elétrico. O campo elétrico no interior de um condutor é 0. Então, está verdadeira. Aí, nossa afirmativa 2. O campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas, planas e eletrizadas, com cargas opostas. Até aí está de boa, está correto. Uma carga elétrica negativa é abandonada em repouso no interior dessas placas. Então, essa carga desloca-se da região de maior potencial elétrico para o de menor potencial elétrico. Bora lá. O que é que acontece? A carga elétrica ela vai ser abandonada em repouso e ela desloca-se da região de maior para o de menor. Não, né, galera?
Se eu boto uma placa positiva e uma placa negativa, coloco uma carguinha de prova aqui, a minha carga de prova ela quer se deslocar para o lado de maior potencial. Então, o potencial, como ele é escalar, o potencial ele admite os dois valores. Então, ela não vai para o lado de menor potencial, ela vai para o lado de maior potencial, que é para diminuir a energia potencial dela, para ganhar estabilidade. Então, a 2 está falsa. Afirmativa 3. Um objeto eletrostaticamente carregado próximo de um objeto em equilíbrio eletrostático induz nele uma carga uniformemente distribuída. Não, galera. Ele vai provocar uma polarização. Se eu tenho um objeto qualquer, digamos que eu tenho aqui um bastão, está neutro, e eu vou colocar alguém positivo aqui perto dele, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar metade dele negativa e metade dele positiva. Então, polarizado. Está falso, então, a minha 3. E aqui eu vou te pedir para a gente pensar nessa quarta. Uma carga de 1 microcoulomb desloca-se de um ponto A a um ponto B em um campo elétrico. A força elétrica que age sobre essa carga realiza um trabalho de 1 vezes 10 a menos 5 joules. Então, essa diferença de potencial ela é de 100 volts. Tá. Trabalho vai ser Q vezes U. Cadê o nosso trabalho? 1 vezes 10 a menos 5. Qual é o valor nessa carga? 1 vezes 10 a menos 6, vezes o U. Então, quem é o U, Bezão? 10 volts e não 100. Então, só está verdadeira a nossa afirmativa 1. Letra A. Questão 8, meu oráculo lindo. Existem na natureza as forças que podemos observar em nosso cotidiano. Desculpa. Entre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. Força gravitacional, constante da gravitação universal, produto das massas vezes a distância ao quadrado, minha força elétrica K, módulo de Q, módulo de Qzão sobre D ao quadrado. Agora, acontece que se eu vou ter essa força, eu vou ter possibilidade de realizar trabalho. Então, eu vou ter a ideia de energia. Né? Então, vamos lá. Aí ele fala aqui para mim que no experimento solta-se uma bola de carga positiva a partir do repouso. Já determinada altura de uma região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. Saca? Se a minha carga é positiva, a força elétrica vai estar na mesma direção dessa carga. E aí eu vou ter o peso também, então vou ter um movimento acelerado. Aumenta a energia cinética. E mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com a bola de massa M, carga Q, seguida de uma bola de massa 2M, mesma carga Q. Prezando-se a resistência do ar, é correto afirmar que, ao atingir o chão, como eu vou ter velocidade e eu estou tendo massa e eu estou trabalhando com a ideia de força, todas as vezes que você pegar uma questão
que ele te fale de massa e velocidade, você vai lembrar do tio Augusto do teorema da energia cinética. Trabalho é igualzinho à variação da energia cinética. Tio Augusto, quer dizer que toda a vida que eu tiver massa e velocidade, já dá certo eu trabalhar com isso? Dá. Então, é um teorema que é interessante você pensar em termos disso aí. Mas eu tenho duas forças aí. Tá, então o que é que eu vou fazer? Eu vou falar que o trabalho da força-peso mais o trabalho da força elétrica, isso vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas, tio Augusto, essa partícula partiu do repouso. Isso, se ela partiu do repouso, a energia inicial era zero. Então, eu vou falar para você que o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é igual a energia potencial gravitacional. Trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica é o Q vezes U. Isso vai ser mv2 sobre 2. Acontece que U é vezes D. No caso da vertical, eu vou chamar isso aqui de altura. Então, mgh mais QEH vai ser mv2 sobre 2. Vamos passar esse 2 para o lado de cá e botar massa dividindo. Aqui eu tenho H e tenho H. Então, eu vou falar para a gente que a velocidade ela vai ficar 2H, vou botar o H em evidência, ó. 2H em evidência. Que é sobre M mais G. Aí, Augusto, o que é que eu posso perceber aí? Cara, nota que as duas cargas são iguais, ó. Então, um corpo tem massa 2m e carga Q, o outro tem massa m e também tem carga Q. Então, quem tiver menor massa vai acabar tendo maior velocidade, né? O corpo de menor massa termina por ter maior velocidade. Senso comum vezes o senso científico. Quando a gente pensa que o corpo tem maior massa, a gente já vai imaginar que ou todo mundo vai ter a mesma velocidade, elas vão ter as mesmas velocidades, top. Então, sem resistência do ar, todo mundo tem a mesma velocidade, ou com resistência do ar, o mais pesado vai ter maior velocidade. Mas isso aí é para corpos neutros. A gente está levando em consideração agora também que eu estou tendo força elétrica. Então, quando eu estou tendo a força elétrica, o que é que vai acontecer aí? A massa acaba diminuindo a ação dessa força elétrica. O corpo mais leve, ele vai acabar tendo uma aceleração maior. Se a gente pensar de uma maneira bem simplificada, física, meu amor, em aceleração, F sobre m. Essa galera vai ter a mesma carga. Se ela vai ter a mesma carga, ela vai ter a maior força elétrica, ela vai ter a mesma força elétrica. Porém, o cara que tiver maior massa vai acelerar menos. Eu poderia ter simplificado essa conta por essa linha de raciocínio, besão lindo. E aí, o que é que a gente vai marcar? A velocidade da bola de massa em misão é maior do que a de 2m, letra C. Então, gostou dessa conta que tu fez aqui? A gente podia ter
simplificado com essa linha de raciocínio? Podia. A força elétrica é igual para as duas, já que a carga é igual. E aí a aceleração vai ser inversamente proporcional à massa. Show, Pezão? Professor, Oi, amor. o senhor só pode repetir de novo que eu me perdi? Só na parte do massa e velocidade, a setinha do trabalho igual à energia cinética, a diferença de energia cinética. Pois essa parte que na anotação eu acabei voando. Pois não, Bebelino, com toda certeza. Eu vou lhe pedir só um detalhe, que eu sou um cara sem juízo. Eu sei que você vai dizer que não precisa, mas eu sou sem juízo e eu não gosto de riscar em cima do que eu já fiz. Certo? Então eu vou te pedir a liberdade aqui de dar uma recapitulada, não se chateia comigo não. Então, a primeira coisa que o tio pensou foi o seguinte: quando a questão me fala que eu tenho massa e velocidade, é para a gente usar o teorema da energia cinética. Então, tio Augusto, o que é que eu vou fazer? Eu vou te falar que o trabalho vai ser igualzinho à variação de energia cinética. Ah, tá certo. Isso. Por que, tio? Porque ele falou para mim de massa e velocidade. Aí eu sempre vou fazer isso, tá? Aí, como eu já paguei, eu vou terminar, tá bom? Como eu estou trabalhando com duas forças, então o trabalho vai ser o trabalho da força-peso mais o trabalho da força elétrica. Aí, isso aqui vai ser quem, Bezão? Energia cinética final menos energia cinética inicial. O trabalho da força-peso, ele nada mais é do que o NGH, energia potencial gravitacional. Então, o trabalho da força-peso, o tio vai botar MGH. O trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial. Aí eu vou te falar que eu vou ter massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só que ele está dizendo para a gente que esse corpo saiu do repouso. Então, quando o corpo saiu do repouso, isso aqui vai ficar zero, porque a velocidade inicial dele era zero. Aí qualquer número multiplicado por zero dá zero. Aí, Augusto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou repetir aqui isso que eu coloquei. MGH. Mas, tio Augusto, quem é o meu U? O U é vezes D. Toda vida que você tiver a diferença de potencial, você pode trocar a diferença de potencial por E vezes D. Aí isso vai ficar mv2 sobre 2. Aí o que o tio Augusto vai perceber aqui? Que, como eu estou trabalhando com a vertical, na vertical a minha distância é a própria altura. Aí eu vou falar para você que eu vou ter mgh mais QEH tudo isso multiplicado por 2 vai ser mv2. Aí o tio Augusto vai isolar aqui o valor da velocidade. Como está o quadrado, eu vou tirar a raiz. Aí, eu tenho H e H todo multiplicado por 2. Aí eu vou colocar aqui o 2H. Na hora que eu dividir M por M, aqui o M com M vai embora, vai sobrar só o G. E Augusto, e agora? O QE vai ficar dividido por M. Aí o que é que eu percebi aqui? H é o mesmo, G é o mesmo, a diferença vai estar aqui, no M. Então, o corpo que tiver maior massa vai terminar tendo menor velocidade.
E a outra maneira que o tio gosta de pensar nisso aqui, para não fazer toda essa conta, é eu pensar o seguinte, cara, força é massa vezes aceleração. Força elétrica, que é MA. Então, quem é a aceleração que eu vou ter? Vai ser QE sobre M. Aí o que é que a gente consegue enxergar nessa linha de raciocínio? O campo elétrico é igual para as duas. A carga é igual para as duas. Então, o corpo que tiver maior massa vai ter menor aceleração. Seria uma outra maneira, essa parte verdinha, seria uma outra maneira de eu raciocinar tudo isso aqui que eu fiz, meio que no bizu, meio que de uma maneira mais rapidinha. Eu vou perceber que o peso ele vai estar influenciando, mas quando eu pegar no campo elétrico, o campo elétrico acaba ficando menor. Aí, tudo bem, Bezão? De boa? De boa. Show. Vou te pedir para a gente pensar em mais uma, galera. Questão 9. Estou quase te deixando em paz, tá? Mais um pouquinho, mais 5 minutinhos. Considere duas esferas metálicas A e B de raios RA e RB, sabendo que o RA é maior do que o RB. Show, vamos anotar isso aqui. Raio A maior do que RB. As esferas estão carregadas negativamente. Carga inicial de A igual a carga inicial de B, de menos 8 micron, e elas estão distantes uma da outra, de tal forma que a indução é desprezível. Caso as superfícies das esporas sejam conectadas por meio de um fio condutor, opa, tem uma esfera A, uma esfera B. Na hora que eu ligo esse fio, obrigatoriamente eu tenho transferência de cargas até o teu equilíbrio. Então, essa condição aqui, Bezão lindo, dos potenciais iguais, é a condição de equilíbrio. K, carga de A sobre raio de A, K, carga de B sobre o raio de B. A gente vai pegar a constante eletrostática e a gente vai dar uma simplificada. E olha o que é que a gente percebeu. A carga final de A é proporcional ao raio de A. E a carga final de B é proporcional ao raio de B. Então, como o raio de A é maior do que o raio de B, a carga de A no final tem que ser maior do que a carga de B. Tudo bem até aí, por favor? Então, essas cargas, elas vão ter que, eu vou ter que ter distribuição de cargas, até que no final essas moças fiquem todas iguaizinhas. E aí, Augusto, o que é que vai acontecer? A minha esfera B, ela está com mais densidade de cargas, ela tem mais elétrons perto dela do que a minha esfera A. A esfera A ela tem elétrons inicialmente mais afastados. Aí, Augusto, o que é que vai acontecer? Parte desses elétrons vai migrar para A, para ter uma distribuição de cargas proporcional a B no tamanho, para que elas fiquem com o mesmo potencial. Confere até aí? Então, haverá um fluxo de elétrons de quem? De B, que está com a densidade de cargas maior, para A, que está com a densidade de carga menor, até a gente ter esse equilíbrio. Quem é que fala isso para mim, Bezão? É o item A. Ó. Haverá um fluxo de elétrons no sentido de B para A, até que elas adquiram potenciais iguais. Tio Augusto, então toda a vida eu tenho essa transferência até ter essa ideia do equilíbrio? Sempre. Então, no final, sempre eu vou ter que ter o mesmo potencial, é a condição de equilíbrio.
Meninada, vamos lá, mais uma simplesinha aqui. Nossa questão 10. O que é que ele fala aqui para mim? A figura a seguir ilustra graficamente o comportamento do potencial elétrico em função da distância até o centro de uma esfera condutora de raio R. Show! Nota que o potencial aqui ele fica constante até a superfície. E depois esse potencial vai decaindo com o inverso da distância. Muito bem. Aí o que é que ele diz para mim? Considere a origem do sistema de coordenadas localizada no centro da esfera. O potencial elétrico no interior da esfera é nulo. Não, gente, falso. O potencial interno é igual ao potencial da superfície, que é igual ao potencial próximo, que é KQ sobre R, que é o trabalho para transportar uma carga até ela ficar na superfície. Então, isso aqui vai ser igualzinho. Na letra B, o potencial elétrico no interior da esfera é igual em todos os pontos. Isso, verdadeiro. O potencial aqui ele é constante. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. É sim. Então, 2 e 3 estão verdadeiras. Você vai marcar para o tio B.